la recta final para terminar nuestro segundo bloco. Estamos contemplando la relación entre Jesucristo y los ángeles. Empezamos con la vida de Jesucristo como nuestro ejemplo. Después vimos los ángeles en el Evangelio de Jesucristo. Hicimos la relación de los ángeles y los sacramentos. Y la última catequesis fue los ángeles en el culto a Jesús sacramentado. Y ahora vamos a empezar 5 catequesis que forman una unidad. Segundo el doctor de la Iglesia, San Roberto Bellarmino, todos los ángeles tienen 5 ministerios. Y hoy vamos a ver el primero de los 5 ministerios, que es, como también es válido para nosotros, que es la adoración. Por tanto, también nuestro primer mandamiento exactamente es adorar a Dios y amarlo como el primero. Y también para los ángeles, este es su primer ministerio. También ellos, en primer lugar, adoran a Dios. Y voy a empezar con nuestra meditación con el libro del Apocalipsis de San Juan, capítulo 1, a partir do versículo 12 hasta el 18. Me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba. Y vi 7 candelabros de oro y en medio de ellos a alguien semejante a un hijo de hombre, revestido de una larga túnica que estaba ceñida a su pecho con una faja de oro. Su cabeza y sus cabellos tenían la blancura de la lana y de la nieve. Sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies bronce fundido en el crisol. Y su voz era como un estruendo de grandes cataratas. Al ver esto, caí a sus pies como muerto, pero él, tocándome con su mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo la llave de la muerte y del abismo. Por tanto, podemos ver, esta es la gran visión inicial que empieza el libro de la Revelación, el último de la Escritura, y ante lo divino, lo sagrado o lo sublime, San Juan siente en su ser, experimenta 2 cosas al mismo tiempo. Primero, como es grande el mundo divino, sobrenatural, que nos supera enormemente. Y la segunda cosa, como él mismo, frente a esta realidad divina, se siente tan pequeño como nada. Y por lo tanto, la reacción normal, la reacción espontánea es prostrarse, como si el hombre se sintiera arrojado al suelo, como una aniquilación. Y el hombre, al sentir nada delante de la grandeza del mundo divino, él mismo en su voluntad se somete. Entonces vemos la grandeza y la santidad de Dios es algo de abrumador
para todas as criaturas ante a grandeza de Deus, elas sentem em verdade su nada. Incluso os ángeles, mesmo os serafines, que são os ángeles mais altos, mais próximos de Deus, que tem a máxima medida para uma criatura, é assim que eles se sentem perante o Deus 3 vezes santo. De acuerdo a la narración del profeta Isaías, capítulo 6. El año de la muerte del rey Osías, y yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y uno gritaba hacia el otro: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces podemos ver esta prostración de los serafines ante el Dios Santo, como ellos cubren su rostro, como para não serem queimados por aquela luz de la santidad de Dios. Y vemos que el Hijo, la palabra divina, el Verbo, por nuestro amor y por nuestra salvación, desceu de los cielos y se hizo hombre. Y segundo el testigo de la carta a los hebreos, el Padre, al introducir su Hijo, su primogénito en el mundo, él dijo que todos los ángeles de Dios lo adoren. Por eso son los ángeles los primeros adoradores del Hijo de Dios que se encarnó. Yo estoy seguro que en el momento de la encarnación, San Gabriel fue el primero que adoró Dios presente en el seno de María. Vemos esta alabanza, esta adoración para con el Hijo de Dios, los ángeles en la noche buena. Y vemos, a pesar de Jesucristo hecho hombre, Cristo crucificado ser um escândalo para os judíos e uma loucura para os gentiles, contudo, ele deve receber a mesma adoração que se impõe ao Padre, segundo a palavra do apóstolo São Pedro, que diz: Deus lhe constituiu Senhor e Cristo a este Jesus a quem vós outros habéis crucificado. Portanto, esta palavra ouvimos hoje na primeira leitura no livro dos Hechos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. Então, este Jesus que ustedes crucificaram, Deus constituiu Senhor e Cristo. Pero ele não é solamente adorado depois de sua ascensão, pero ele também é adorado, recém-nascido, pelos reis magos do Oriente, porque vemos isto, por exemplo, no Evangelho de São Mateus, que depois de saírem do palácio de Herodes, eles, guiados pela estrela, chegaram ao lugar onde estava o ninho e sua madre. E São Mateus escreveu mesmo isto, capítulo 2, versículo 11, que
al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y prostrándose, le rendieron homenaje. Abrindo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Entonces vemos que ellos verdaderamente fueron iluminados por la fe, fueron ellos que verdaderamente renderam a Jesús, que tenía poco tiempo de vida en la tierra, rendieron homenaje. En otras traducciones bíblicas dice, se arrodillaron y lo adoraron. Y es curioso que ellos mesmos dão testemunho a Herodes, onde está o rei dos judeus? Nós viemos para adorá-lo. Portanto, vemos como desde o começo Jesús tem este culto que se impone como el Hijo del Eterno Padre y hecho hombre. Pero en su vida pública, también antes de la pasión, Jesús es adorado también. Por ejemplo, solamente dos pasajes. Por ejemplo, cuando Jesús encontra el ciego de nacimiento que él curó. Y encontrando en el templo, Jesús preguntó al hombre, ¿crees en el Hijo del Hombre? El miraculado respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto, es él que te está hablando. Entonces él exclamó, creo, Señor, y se prostró ante él. Portanto, vemos esta adoración es acompañada por la prostración del cuerpo, como también San Juan en el comienzo del Apocalipsis. También otro momento, cuando Jesús camina sobre las aguas, después de ter salvado Pedro de ahogar-se, por causa de su falta de fe, el Evangelho nos dá esta palavra, Mateus 15, 32, 33. Enquanto subieron a la barca, el viento se acalmó, y los que estaban en ella se prostraron ante él, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Portanto, en estes dos ejemplos, podemos ver que antes da sua pasión, Jesús foi adorado por los hombres antes de su pasión, y con mucho más razón después de resucitado. También San Mateus en el capítulo 28 nos da este testemunho. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se prostraron delante de él, sin embargo, algunos todavía dudaron. Vemos que solamente después de la venida del Espíritu Santo é que esta duda se apagou completamente. É importante que Jesús, não solamente antes da pasión, mas depois ressuscitado, Jesús ya es adorado por sus discípulos. E nós outros podemos perguntar, e os demônios? Aqueles ángeles que se quedaram fora da comunhão com Deus. Será que eles estão isentos de esta adoração? Não. Mesmo completamente aplastados por el poder divino,
mesmo llenos de temor, os demônios creem em ele. Está escrito na carta de Santiago 2:19. E, portanto, também os demônios se prostram ante Jesus, como lo hizo el possuído de la región de los Gerasenos. Viendo de lejos a Jesús, corrió y se prostró ante él. Portanto, también en el Evangelio, el demonio se prostra ante Jesús. Entonces, en este sentido, vemos los ángeles, son los primeros adoradores de Jesucristo, los hombres, empezando por los reyes, en la vida de Jesucristo, os 3 anos de sua vida pública e depois da ressurreição. Então, mirando este conjunto, nós podemos compreender a palavra de São a los Filipenses, que São Paulo escreveu no capítulo 2, que ao nome de Jesus se dobre toda rodilha en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame para a glória de Deus Padre, Jesucristo es el Señor. Portanto, también los demonios, sentindo el poder de Dios sobre ellos, también temblando, ellos se arrodillan delante de Jesucristo, verdadeiro hombre. Y entonces nosotros podemos preguntarnos, la verdadeira adoración está orientada como los santos ángeles estão llenos de Dios. Podemos utilizar también el título que San Gabriel dijo a la Virgen, llena de gracia. También los ángeles están llenos de gracia. Y entonces, como están llenos de Dios, los ángeles también transmiten Dios sin ninguna obscuridad, ¿no? Transmiten Dios con toda la transparencia. Por isso, não é surpreendente que o homem, em presença do ángel, se siente aplastado, como delante de Deus, como ocorreu com o profeta Daniel delante de São Gabriel. Ou então, como Moisés ante o episódio da sarça ardiente. Portanto, vemos, segundo a narrativa de Éxodo capítulo 3, quem aparece em uma llama é o ángel, pero quem habla por el ángel é o Senhor. E quando empieza a hablar, Moisés se arrodilla com o rosto em terra e ele tapa mesmo com o manto seu rosto, porque temia mirar a Deus. Portanto, apesar de los ángeles prostrarem el hombre, porque transmitem Deus com toda a força, sem embargo, os santos ángeles sempre guiam bem el hombre en el sentido único de la adoración. Si ustedes, por ejemplo, van a contemplar el libro del Apocalipsis en el capítulo 19 y 22, ustedes vão mirar que São Juan, por 2 vezes, ele se arrodilha para adorar el ángel. Para nós outros, nós já contemplamos este ponto quando nós outros hablamos sobre o poder de los ángeles. Portanto, São Juan mirou, por um lado, a majestade angélica,
Pero otro lado, la fuerza de la presencia de Dios en el ángel. Entonces, él se arrodilla prostrado para adorar el ángel. Pero, en las dos veces, capítulo 19, versículo 10 e 22, versículo 9, el ángel diz, cuidado, não lo hagas, porque eu sou tu companheiro de serviço e ele de tus hermanos que possuem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus és el espírito profético. És a Deus a quem deves adorar. Portanto, sempre o santo ángel encaminha, orienta o homem para Deus. Não és assim o demônio. E vemos isto claramente en las tentaciones en el desierto de Jesús. Él, el demonio, sin ninguna máscara ni rodeos, él dijo a Jesús, te darei tudo isto se te postras para adorarme. Miren, el demonio desea para sí, quer para sí, el culto que devemos dar a Deus. E por isso, o Senhor termina, vence definitivamente o demônio, utilizando a força da palavra do primeiro mandamento. Adorarás ao Senhor tu Deus e a Ele solo rendirás culto. E, portanto, bem, a força do primeiro mandamento também Satanás está obrigado. Pero ele quer sempre o culto que devemos dar a Deus, ele quer para si. Por isso é curioso que São Pablo, em uma de suas cartas, habla que atrás dos ídolos que o homem presta culto estão os demônios. Então, vemos através da idolatria, o demônio quer para si o culto que o homem tem a obrigação de dar a Deus. Pero o santo ángel não. Mesmo que São Juan por 2 vezes se prostrou para adorá-lo, não. A Deus. Eu sou servo como tu e tus hermanos, os profetas. Então, nós outros podemos perguntar que é a adoração. O Catecismo da Igreja Católica habla que a adoração é o grado de oração o mais sublime de todos. O Catecismo da Igreja Católica habla que a oração tem 4 grados. O último, o mais baixo, é a súplica, quando pedimos para nós outros, e a intercessão, quando pedimos para os demais. E este é o grado mais sencillo, o quarto. O terceiro é a acção de graças, que nos eleva a alma acima das necessidades. A oração de ação de graças é uma oração que se centraliza não tanto na necessidade, como a súplica e intercessão, pero se centraliza em la generosidade de Deus, a la bondade de Deus que regala suas graças, suas bendições. Por isso, ante a generosidade de Deus, o homem agradece. E depois, o segundo grado é a alabança. A alabança não se prende nem com as necessidades espirituais materiais, nem tampouco com as coisas que recebemos de Deus. A alabança se prende mais e unicamente em Deus. Deus é. Aqui estão todos os atributos de Deus.
nos maravilhamos perante a sabedoria de Deus, su poder, su presencia, su misericordia, su justicia, su santidad. Entonces, a la alabanza se prende más en Dios, que es Dios. Por eso una persona que empieza a alabar y luego empieza, tú has dado isto, aquilo, aquilo outro, então vemos esta alabança muito deprisa barra para a acção de graça. Portanto, uma pessoa se prender solamente em alabança é muito raro, porque a pura alabança é aquela que alaba Deus enquanto Deus. A alma está prendida a Deus solamente porque Deus é Deus. E o primeiro grado é a adoração. Então, aqui podemos dizer que a adoração é a alma como uma gota de água mergulha no oceano que é Deus. Se perde completamente em Deus. E neste ponto, a alma pode chegar à adoração através da verdadeira alabança, não que desce à ação de graças, não, a alabança se prende Deus quanto Deus, e quando a alma não tem mais que dizer, a alma mergulha no silêncio e é a alma que se adora Deus que ultrapassa toda a palavra. Então, podemos dizer, a adoração é ao mesmo tempo a reação da criatura ante uma experiência muito forte do Deus, da santidade, da majestade divina, ante a grandeza do mundo sobrenatural. A pessoa espontaneamente, com toda a consciência, se lança aos braços de Deus, e este acto interior espiritual é algo que se deseja, pero também a grandeza de Deus que se impõe à criatura, e nós outros não queremos outra coisa do que estar mergulhados em Deus. Portanto, é entre comillas que eu abro, porque eu não sei falar de outra maneira, não sou ángel, pero como homem digo, nós outros, o que a alma sente, então, quando a alma sente em seu interior este calor divino, esta majestade de Deus Santo, então, nós outros não queremos outra coisa do que estar mergulhados em Deus. Portanto, a adoração é a reação do homem abrumado por la cercania de Deus. Então, vemos este sentimento espiritual de estar completamente em Deus, e este sentimento interior possede o homem, não somente em sua alma, como em seus sentidos, em seu corpo, em seus sentimentos, em sua sensibilidade. Então, vemos que esta experiência em nossa alma, o corpo se sente como, entre comillas, obrigado, também ele quer entrar nesta adoração. Então, é muito normal, é uma coisa muito espontânea, ante a grandeza de Deus, o corpo em adoração se exprime por estarmos em rodilhas, por estarmos com a cabeça e o rosto em terra. Portanto, vemos que não é uma verdadeira adoração quando o corpo não exprime o que a alma sente perante Deus.
Portanto, el cuerpo también quiere tener su parte en este acto sublime, que podemos decir la verdadera adoración. Cuando llegamos a este punto, ya es un pedacito del cielo en la tierra. Y por eso vemos tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, siempre la adoración es acompañada de la prostración, con la cabeza inclinada hasta el suelo, así como todos los demás gestos de adoración. Por ejemplo, en las catacumbas, el gesto del orante, que es muchas veces perpetuado en la liturgia de la Iglesia Ortodoxa, que vemos, por ejemplo, la adoración como os braços elevados hasta Dios, como el impulso da alma que desea volar de la tierra hasta el cielo. Portanto, vemos la adoración es la verdadera y más sublime respuesta de la criatura, neste caso el hombre, que podemos dar ante el Dios 3 veces santo. Y vemos la verdadera adoración se sitúa aonde? Vemos que por causa de nuestro pecado, nós outros estamos divididos, verdade? E nós outros sentimos isto e sabemos que é verdade. Que nós outros sempre queremos diminuir, reduzir o império de Deus sobre nós outros. Portanto, la tentación es reducir nuestra adhesión a Dios por meras formas exteriores que no comprometen 100% nuestro corazón o nuestra vida. Por tanto, vemos, por ejemplo, o ejemplo más claro de esto es los fariseos, cuando Jesús habla, este pueblo honra-me con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Por tanto, hacían toda una práctica de rituales que no comprometían la vida. Por tanto, la verdadera adoración, cuando, por ejemplo, tenemos una gran experiencia de Dios, después de la comunión o después de una hora de adoración o después de un día de retiro de oración, de meditación, cuando verdaderamente sentimos en nosotros, nuestra vida tiene que cambiar alguna cosa. No podemos nos quedar de la misma manera. Portanto, se es verdadeira esta experiência que tivemos de Deus, esta experiência tem que cambiar alguma coisa na nossa vida. E vemos Jesucristo habla de la adoración y habla de la adoración de esta manera. Deus, que é espírito, deve ser adorado em espírito e verdade, porque são estes os verdadeiros adoradores que Deus deseja. Portanto, espírito, verdadeiramente, é a adoração, é um acto espiritual de nosso ser. Portanto, como eu repito mais uma vez, a adoração não se baseia em nossas necessidades, em nossa saúde, nossas bobos que temos, não. Também não se baseia em las graças que recebemos de Deus. Não, não é agradecimento. Também não é alabança.
Pero la alabanza que se prende verdadeiramente em Deus como Deus nos leva a llegar a um ponto quando as palavras não podem dizer mais, então mergulhamos em Deus como uma gota no oceano. E verdadeiramente este estar em Deus nos leva a um compromisso. Isto és adorar em espírito. E és verdadeiro quando Ele verdadeiramente toca em nossa vida e nos dá a graça. Não, eu tenho que cambiar isto. Este Deus que eu agora sinto, que eu agora vivo neste pouco tempo, Ele merece isto e muito mais. Nós outros temos, por la adoração, temos sede de nos santificar para sermos semelhantes ao Deus Santo. Sede santos como vuestro Padre del Cielo é santo. Então, vemos, Deus quer ser adorado em espírito e verdade. A adoração não é solamente uma coisa abstrata, uma coisa nas nuvens, não. É uma coisa que toca profundamente no nosso ser e como toca, damos do profundo de nossa alma, de nosso coração, uma resposta que Deus deseja. Uma resposta verdadeira, sincera, autêntica, que toca nossa vontade e toca pela inteligência que conhecemos Deus e por nossa vontade queremos amar mais, estar mais unidos com o Senhor. E verdadeiramente Deus toca este tema da adoração em espírito e verdade no diálogo com a samaritana, Juan capítulo 4. Então, vemos que a verdadeira adoração não está ligada a um lugar geográfico. Claro, se me disserem qual é o lugar melhor para adorar Deus, claro que é em sua casa. Por quê? Porque ali a força da graça está mais concentrada, porque Deus está delante de nós outros. Pero podemos adorar Deus em nossa casa? Claro que sim. Podemos adorar Deus em la calle também. Pero estou mais seguro que o ato de adoração que nos engloba mais quando estamos delante de Ele. Portanto, podemos dizer que a verdadeira adoração em espírito e verdade que o Padre deseja passa por seu Hijo. Por seu Hijo, não solamente como Deus, mas como homem. Portanto, vemos que é para nos ajudar a adorar o Padre que o Hijo está entre nós outros hasta o final dos tempos. Se recuerden de uma coisa muito linda, que em la pasión Jesucristo também não solamente reparou o Padre por nossos pecados, normalmente sempre miramos isso, a expiação que Jesus hizo por nós outros, muito bem, não se olvidem nunca deste ponto, pero também Jesus agradece ao Padre em nome de nós outros, quantas vezes não o hacemos, alaba o Padre em nome de nós outros e adora o Padre em nome de nós outros. E em cada Santa Missa, sempre, porque é que se chama a missa Eucaristia? Eucaristia significa ação de graças, sacrifício de agradecimento. Portanto, vemos em cada Santa Missa o Hijo de Deus repara, verdade, ele pede por nós outros, por nossas intenções, por nossas necessidades, sim, também.
principalmente aquelas intenções que nós outros colocamos no altar. E no altar, claro que Jesus vai tomá-las. Então, vemos, Jesus pede, Jesus expia, agradece, alaba, adora o Padre em nosso nome. Então, vemos Jesus está em la Eucaristia para nos ajudar a dar ao Padre o culto que o Padre deseja. E por isso, estou seguro que melhor podemos adorar quando nos unimos a Jesucristo. Na Eucaristia, por exemplo, podemos muito bem adorar Jesus no momento da consagração, no momento da comunhão, em um momento da adoração. Claro que eu penso que nós outros sentimos que muitas vezes pensamos que vamos chegar à adoração e chegamos solamente, por exemplo, ao primeiro grado da oração. Pedimos e pedimos. Pronto. Também é oração. Pero o Senhor queria elevar nossos corações mais alto, mais alto, mais alto. É possível que tenha em nossa vida havido muito poucos momentos em que chegamos à verdadeira adoração. Como decimos, quantas vezes eu vou fazer uma hora de adoração, estamos delante de Jesus, muito bem, pero o que podemos, por leituras, chegar a agradecer, a alabar, mas chegar à adoração nem sempre é possível, porque nosso ser é muito pesado, muito pesado. Como dizer, e levar nossa alma a Deus não é fácil, pero não é impossível. Podemos sempre pedir ajuda a nosso ángel. Meu ángel, eu estou aqui delante de Deus, se não chego ao ponto da verdadeira adoração, hace tu em meu nome. E ela, claro, todos os nossos desejos para ele são... Ele é muito feliz de fazer o que nós outros lhe pedimos. Pero uma coisa é certa, o que empezamos agora, muito pouquito, sabemos que no céu é a adoração perpétua. Estar completamente mergulhado em Deus e não queremos outra coisa, é uma fonte de felicidade, uma fonte de amor, uma fonte de deslumbramento, que não queremos outra coisa senão isso. Portanto, hacer la adoración ya aquí en la tierra es saborear un poquito la gracia y la felicidad que Jesús nos tiene reservada en la casa del Padre. Amén.